Eu já vi, a gente conhece pessoas que entraram, né, estavam num outro mundo quando entraram na área de TI, mudou totalmente a vida, assim, né? E de repente algumas crianças dessas podem mudar de vida com aquela aulinha que a gente dá ali, voluntáriozinho, de 2 horas por semana, sei lá o que, pode... Olá, eu sou o Diego Mas, arquiteto de software, escritor e podcaster. E nesse vídeo eu trouxe para vocês trechos marcantes de entrevistas que eu conduzi aqui no canal, no podcast Explorando com o Diego Mas. Se você gostar, eu te convido a conferir os episódios completos, se inscrever no canal e tocar o sininho, assim você não vai perder as conversas interessantíssimas que a gente vai ter com convidados pra lá de especiais que estão por vir. E compartilha com os amigos. Vamos lá? Do jeito que desdobra as coisas, espero que meio que surpresa pra todo mundo, é que é justamente a área criativa que tá sendo ameaçada primeiro, no fim das contas, né? É o contrário, né? É o contrário, que assim, desde os anos 60 já tinha essa ideia de que não, primeiro vai ser as coisas... Porque o criativo não é domínio da máquina. Né? No fim das contas, se tu for ver... aquilo que a gente ensina ela a fazer, né? Tipo, vou ter que ensinar para ela fazer agora. Não, agora me dá alguma coisa aí. É uma técnica de inteligência artificial para geração de imagens, tá? Para nova geração de imagens. Só que essa que gera a partir de um texto, ela é o Stable Diffusion, que usa esse tipo de coisa. O que seria uma difusão? Seria uma geração de ruído, tá? Imagina que você gera um ruído aleatório e a partir desse ruído você vai fazendo várias passadas, até ele fazer uma aproximação de algo que tu aprendeu a partir de uma base de dados, muito similar à questão do ChatGPT. Por probabilidade, ele vai traçando baseado naquilo, tá? Se a gente quiser fazer uma analogia, é similar a deitar na grama, olhar para as nuvens e tentar reconhecer formas nas nuvens. Olha lá um coelhinho, olha lá uma... Sabe? Você vai vendo formas nas nuvens. É parecido com isso que o Stable Diffusion faz. Ele tenta comparar com a base de dados dele, com aquela imagem que tem uma difusão que não é tão aleatória, ela vai dando uma estabilidade e vai gerando a partir de uma imagem. Tanto é que se for vendo em alguns dele, mostra as passagens. É um monte de ruído, fica menos ruído, uma imagem desfocada e vai se tornando até algo com uma definição muito boa. Só que os resultados desse negócio, assim, são impressionantes. Essa pessoa pode levar até 2 meses para se recuperar 100%. Ok? Padrão para todos? Não. O Diego pode ter uma recuperação melhor. O Diego está com quantos anos, Diego? 34. O Diego está quase na minha idade, eu tenho 39. Quando eu tinha meus 24 anos, a recuperação era muito mais rápida do que a minha recuperação hoje. Meu metabolismo era muito maior, entre outros fatores. Então, não é um padrão, mas a média nesse estudo foi que quase 2 meses para que essas lesões feitas nessa ressonância fosse recuperada. Aí, respondendo a sua pergunta sobre, você fez uma maratona depois da outra. Existem alguns fatores. Eu fiz porque eu sabia, me conhecendo diante de todas as provas que eu já fiz até hoje, que eu aguentaria fazer aquela prova. A minha cabeça e meu corpo não estavam lesionados a ponto de eu não conseguir. Eu sabia que eu ia fazer aquela prova com uma intensidade que eu aguentaria fazer. E olha só, na primeira turma, tinha criança que não conseguia... Era o Raspberry Pi com a IDE, e eles faziam uma montagem no Arduino. Né, eles usavam. Depois a gente pode falar um pouquinho das diferenças deles, mas... Ok. E daí no Raspberry Pi era um Linuxinho com a ideia do Arduino e tal. Eles não conseguiam... eles não tinham coordenação motora na mão para poder descer 2 níveis do mouse, tipo File, Open, Recent, né, que tu vai entrando à direita, os submenus ali. A criança ela não conseguia puxar para o lado. Quer dizer, o menuzinho é muito pequeno também? Eles não tinham contato com o computador em casa. E era só celular, basicamente. Então eles não tinham aquela coordenação que a gente já está acostumado, né, de com o mouse que vai rapidinho assim, e eles ficavam meio que dirigindo o mouse assim na mesa, sabe? Puxando o nosso papo para treta, né? Tem que tretar, né? Você não anotou, né? Tem que ter treta. O que a gente viveu nos últimos anos de governo, de lado esquerdo, lado direita, eu assustei muito com isso, assim. De acontecer isso. O oposto de não conseguir enxergar o... Se você é do PT, você é bolsonarista, E olha só, cara, a gente inventou um termo novo. Petista e bolsonarista. Que é diminuir o outro também, mano, né? olha o quão grave é isso. Olha,
eu não sei se as pessoas perceberam esse tipo de coisa. Tinha vários outros programas, por exemplo, a gente participava do Summer of Code, do Google, né? Que até está começando agora, quem quiser aplicar, né? Mas, assim, se você está no período de graduação, né, na universidade, e você quer ganhar um pouco de experiência contribuindo com open source, é uma forma, né? O Google patrocina, eles pagam ali pelo verão, né, que é o verão europeu do hemisfério norte ali, né, nos Estados Unidos, que é de junho até agosto, né, se eu não me engano. Você acho que ganha, sei lá, $1.000 por mês ali para fazer contribuição, né? Essa é a ideia. Mas como é que funciona? Você tem que mandar um projeto, aí os mantenedores daquele projeto aceitam, aí você trabalha com eles, né? Daí o pessoal do projeto é teu mentor e vocês vão fazendo ali o processo de gerar alguma feature dentro, né, daquele projeto open source. Isso, né? Como ele está compactado, ele não consegue reproduzir fielmente o que tinha lá na internet. Mas ele consegue trazer um pouco da essência, né, na relação estatística com o que você está pedindo. E isso cria a ilusão de que eles sabem das coisas. E aí vem a parte que a gente tende a confiar demais. A gente tem que cuidar com isso, né? Tem que cuidar com isso, porque na verdade, se tu for olhar ali por trás, se tu trocasse todas essas palavras e fossem palavras que tivessem na internet sem fazer sentido, ele ia replicar algo que não faz sentido, só que na mesma sequência probabilística. Porque ele não está entendendo do que ele está falando, ele só está replicando com o máximo de fidelidade que ele consegue, mas é um JPG muito desfocado, é a mesma ideia da compactação de uma imagem. Ele vai te entregar pontos, né? Só que imagina assim, ó, uma imagem, você usa um conceito que é o conceito de interpolação, né? Qual que é o conceito de interpolação quando você vai pegar por exemplo, uma imagem pequena e expandir ela, tá? Imagina que você tem 4 pixels, um do lado do outro formando um quadradinho. Quando você vai fazer essa distância para ele aumentar essa imagem no dobro ou 4 vezes o tamanho, você vai pegar e vai distanciar esse pixel alguns pixels para o lado, né? Uns 2 ou 3 pixels para o lado. Você vai pegar esse dessa ponta e esse dessa ponta, ou seja, você vai afastar eles proporcionalmente para fazer essa ampliação da imagem. E ele precisa criar informação do que tem no meio do caminho, porque isso não está salvo, ele se perdeu essa informação. Então, tudo que o ChatGPT pegou da internet, ele tem salvo, sei lá, 1% daquela informação. Realmente, na base de dados dele, ele vai amplificar a partir daquilo.